Olá, boa tarde, minhas lindas, futuras mamães, minhas queridas viajantes e seguidoras. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, incrível. Até estou gaga, engasguei-me antes de chegar aqui. Ainda parece que está aqui assim preso. Então estamos aqui hoje, dia 21 de setembro, às 13 horas para a 14ª live. Minha 14ª live semanal, que acontece uma vez por semana aqui no Instagram, e hoje vamos falar sobre as 5 maiores dificuldades das mulheres quando o assunto é o blues pós-parto. É uma fase em que traz alguns sentimentos como resposta emocional e fisiológica natural às mudanças significativas que ocorrem no pós-parto, e vocês vão saber quais elas são ao longo desta live. Fiquem aí. Olá, a Sofs Picorga que chegou, bem-vinda ou bem-vindo. São todos bem-vindos aqui às minhas lives. E aproveitem para carregar aí no coraçãozinho e nessa setinha, nesse avião que está aí, mandar esta live para várias pessoas, para espalhar o conhecimento e para quem vocês acham que ela pode fazer falta, e carreguem nesse coraçãozinho aí a mostrar muito amor, muito love, que o Instagram gosta de amor, eu também. Então, nós hoje vimos aqui falar sobre o quê? Relembrando outra vez, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre as 5 maiores dificuldades das mulheres quando o assunto é o blues pós-parto. Meus amores, bem-vindas e bem-vindos. Vamos, esta fase da mulher que ela enfrenta no pós-parto é muito importante e muito, muito esquecida. Vocês sabiam que existem umas alterações emocionais próprias a estes primeiros 15 dias após o parto e que são muitas vezes enfrentadas com as mães sozinhas e caladas e em silêncio. E então bora lá, vamos explorar o porquê destas dificuldades e como é que podemos lidar com elas, dar aqui um contributozinho. Mas para quem não me conhece e apareceu aqui de paraquedas hoje e não sabe quem eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, a vossa parteira de serviço, como eu costumo chamar e como eu gosto de ser chamada, e ajudo mulheres grávidas a prepararem a primeira viagem do seu bebê e a terem o parto que elas desejam e a ultrapassarem desafios e os medos inerentes a toda esta fase da gravidez e do parto, e a tomarem decisões informadas para vivenciarem uma experiência de parto positiva. É assim o meu golo, a bandeira que eu carrego, e hoje estamos na 14ª live semanal consecutiva, que acontece uma vez por semana aqui no Instagram. Elas são agendadas no início do mês, uma vez que eu trabalho por turnos e não tenho um dia em que eu possa chamar de vou fazer as lives a este dia, a esta hora. Então elas são marcadas no início do mês, vocês anotam na agenda e aparecem aqui. Nestas lives eu respondo às dúvidas das minhas alunas do curso da primeira viagem a primeira viagem do teu bebê, é o curso de preparação para o parto que eu ministro, um programa que eu tenho, e das minhas seguidoras e de pessoas que me colocam perguntas ao longo da semana. Então, e ao longo dos meses. Esta semana vamos falar sobre as 5 maiores dificuldades quando o assunto é o blues pós-parto. E para entrar neste tema, é importante reconhecer que as mulheres que enfrentam o blues pós-parto, elas não cometem erros. Pois estes sentimentos que as mães sentem são uma resposta natural e fisiológica às mudanças significativas que ocorrem no pós-parto. No entanto, algumas mães podem não buscar ou não ter o apoio necessário ou podem não reconhecer a gravidade dos seus sentimentos, do que elas estão a sentir naquela primeira, segunda semana do pós-parto, nem perceber sequer a gravidade
do que é que está a acontecer com elas. Então eu vou dar alguns erros que algumas mães podem cometer, ou a pessoas que as acompanham, para ficarem mais de olho nelas em relação ao blues pós-parto. Um deles é negligenciar os próprios sentimentos. Uma mãe pode acreditar que aqueles sentimentos de tristeza, irritabilidade, são apenas uma fase passageira e que não merecem atenção. E ela também pode pensar que deveria sentir-se feliz porque tem um bebê, está com o bebê no colo, e pode levá-la a ignorar ou a minimizar os efeitos que esses sentimentos menos bons que ela está a sentir podem ter. O segundo, não procurar apoio profissional. Algumas mães podem hesitar em procurar a ajuda do profissional, como um psicólogo, pediatra, um enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia que te acompanhou no parto, ou um enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatra. Também é uma pessoa que podes, se conheceres, consultar. E muitas vezes por medo de serem julgadas ou estigmatizadas. No entanto, o apoio profissional é fundamental para lidar com este blues pós-parto. Um terceiro, lidar ou isolarem-se socialmente. Muitas mães tendem nesta fase, como sentem que não estão assim no seu melhor, a isolar-se de amigos e até de familiares, devido àquela... Têm uma sensação de que não querem incomodar porque não estão a ser a melhor companhia para as outras pessoas. Então eu já falei de isolar. O terceiro, um quarto erro, o negligenciar o autocuidado. Cuidar de um bebê é desafiador, principalmente as mães de primeira viagem, que é a primeira vez que estão a receber todo aquele flush de alguém que entrou na vida delas e que desarrumou tudo, e consome muito tempo e energia. Então, muitas vezes elas não pensam em recuperar, em resgatar, fazer algumas coisas tão simples quanto dormir o suficiente, fazer little snacks de sono, como eu costumo chamar, dormir aos bocadinhos cada vez que o bebê dorme, e fazer um exercício, uma atividade física tão simples às vezes quanto ir caminhar, sair à rua, e fazer qualquer outra coisa que as faz felizes, que nesta primeira semana, segunda do bebê, isto começa a ser bastante difícil de conseguir fazer. E então o autocuidado é essencial para o nosso bem-estar e muitas vezes negligenciado. Bem-vindo, Wanda, bem-vinda, Catarina Sequeira, bem-vinda, Marta. Um quinto erro, assim que eu falo aqui antes de a gente entrar no tema, é o comparar-nos com outras mães. A comparação com outras mães que muitas vezes parecem estar a adaptar-se muito bem à maternidade, pode levar a sentimentos de inadequação da nossa parte. E então a percebermos que cada mãe e cada bebê são únicos, são diferentes, não existe um padrão único de como é que tu deves sentir-te ou comportar-te após o parto. Então é importante destacar aqui que não se trata de cometer erros, mas sim de enfrentar desafios que são normais após o nascimento de um bebê, após o parto. É reconhecer estes desafios e buscar ajuda e apoio quando ele é necessário é fundamental para que lidar com este blues pós-parto. Tem este nome de blues pós-parto ou de baby blues, porque é uma sensação assim mais de tristeza e de isolamento que a mãe sente, em vez de o que era expectável estar super alegre e eufórica porque está com o bebê nos braços. Então, dito tudo isto, vamos entrar propriamente no assunto do blues pós-parto, que é o tema desta nossa live, as 5 maiores dificuldades das mulheres quando se fala neste tema.
neste tema blues pós-parto, ou baby blues, ou uma tristeza puerperal. Também às vezes é falada sobre esta tristeza puerperal, que estes 3 nomes que eu vos falei, blues pós-parto, baby blues, tristeza puerperal, é uma fase logo no início, após o nascimento do bebê, que pode durar aproximadamente até 2 semanas, 1 a 2 semanas, e ela é extremamente comum. Isto é provocado pela queda brusca de hormonas e ela exerce um impacto direto nas reações da mulher. Nesta fase, a mulher sente medos e inseguranças, facilmente entra em momentos de choro ou de felicidade, muito rapidamente, muda de padrão de comportamento, de estar eufórica e feliz, com uma profunda tristeza, esta alteração de humores rápida. Além disso, pode sentir uma certa irritabilidade, impaciência e também que também podem estar presentes, e pode agravar-se. Isto tudo pode agravar-se quando nós juntamos a privação do sono, que acontece nesta fase. Muitas vezes esta já é esperada, as mães já vão perceber que quando o bebê nasce vão começar a dormir menos devido às solicitações do seu bebê recém-nascido, mas todos estes fatores juntos formam o cocktail perfeito para o descontrole emocional. E então, isto está tudo bem, é passageiro e não necessita de uma intervenção clínica, mas necessita de muito apoio de todas as pessoas que se proponham ajudar esta mãe que acabou de ter um bebê, e que é desejável que se crie esta rede de apoio logo antes do bebê nascer. Então, mas estas dificuldades podem variar de pessoa para pessoa, e hoje aqui eu vou falar-vos de 5, porque elas são imensas. Vamos falar aqui de 5 desafios que são comuns associados a este período. As 5 dificuldades mais faladas, vá. Então, aqui, relativamente às flutuações, eu antes de começar a falar delas, vocês, se quiserem colocar perguntas, podem utilizar este balãozinho aqui que tem um ponto de interrogação e colocar as perguntas que precisem de fazer ali. Então, começando, a primeira, flutuações emocionais intensas. O blues pós-parto ele é caracterizado mesmo por estas flutuações emocionais que eu já referi um bocadinho antes. Elas são mudanças repentinas de humor, trazem irritabilidade, tristeza, choro até, e elas podem ser desencadeadas por mudanças hormonais abruptas que acontecem após o parto, por falta de sono, por ajustes à nova rotina com o bebê. E então, estas emoções intensas podem ser difíceis de lidar e podem afetar a qualidade de vida da mulher. Segundo, sentimentos de tristeza e melancolia. Muitas mulheres experimentam estes sentimentos e podem ser desencadeados, e são desencadeados por estas mudanças hormonais, que também já falámos, associadas à falta de sono e àqueles ajustes às rotinas novas que a mãe tem com o bebê. Terceiro, sentimentos de inadequação e insegurança. Estes blues podem trazer como é que eu vos hei de chamar? Uma sensação de inadequação e de insegurança relativamente às habilidades parentais. As mulheres podem preocupar-se se estão a fazer o que é certo para o bebê, se estão a tomar as decisões certas, se estão a ser capazes de lidar com todas as solicitações do bebê. E isto diariamente e ao longo de um dia, às vezes 24 horas, pode ser bastante desafiador e traz estes sentimentos de inadequação e insegurança. Um quarto, exaustão e privação de sono. Cuidar de um recém-nascido
como podem imaginar, e quem já sentiu isto na pele, requer o dispêndio de uma grande quantidade de energia, bastante significativa, um dispêndio de energia bastante significativo que pode resultar em exaustão física e mental. Esta privação de sono também pode afetar negativamente o nosso bem-estar emocional e tornar as tarefas diárias que nós fazíamos corriqueiramente todos os dias bastante desafiadoras. E temos um quinto desafio, uma das dificuldades que eu vos falei, que são os sentimentos de isolamento e solidão. O pós-parto pode levar a momentos de intensa dedicação aos cuidados do bebê. Isto pode levar a sentimentos de isolamento e solidão. A mulher sente-se desconectada de amigos e até de familiares ou das atividades sociais que ela tinha anteriormente a ser mãe. E isto pode impactar negativamente o seu estado emocional. Então aqui é importante reforçar que este baby blues é uma condição temporária e estes sentimentos todos que eu vos falei, estas dificuldades que surgem, desaparecem dentro de 1 a 2 semanas. Elas não devem ultrapassar ali os 15 dias, as 2 semanas. No entanto, se estes sintomas persistirem ou se intensificarem, é fundamental procurar ajuda profissional, ou com a enfermeira especialista em saúde materna que te acompanhou, ou o teu médico obstetra, ou um profissional de saúde mental. E isto é importante para avaliar se estes sintomas estiverem a persistir, se não estará a passar para uma depressão pós-parto, que aí sim é uma condição mais séria e que requer um tratamento adequado. É aproximadamente 15 mulheres, 15% das puérperas, não é 15 mulheres, 15% das puérperas desenvolvem depressão pós-parto. É muito mais do que as pessoas imaginam. Então é tão importante nós acolhermos estes blues pós-parto, darmos o respeito devido e a atenção devida para que não passe para uma depressão pós-parto, para que possam passar mais gentilmente. E então esta condição de uma depressão pós-parto é uma condição que tem tratamento e se for identificada atempadamente e acolhida de maneira apropriada. E há também que descartar, isto numa fase logo muito inicial, uma psicose puerperal, que esta sim é uma fase intensa, é mais intensa do que a depressão e ela é caracterizada pela perda do contacto com a realidade, ocasiona comportamentos agressivos, delirantes e alucinantes. O início é muito rápido e nítido, as pessoas percebem que alguma coisa não se está a passar bem que alguma coisa não está bem com aquela mãe, com aquela puérpera, e é considerada uma emergência médica e necessita de uma intervenção imediata. Vocês conseguem perceber logo a diferença. Então temos aqui estas 3 fases. Temos o blues pós-parto, que são aqueles sensivelmente 1 a 2 semanas, não deve ultrapassar as 2 semanas. Se estes sintomas que eu tenho vindo a falar se persistirem, deve-se descartar a hipótese de depressão pós-parto, que tem tratamento e ocorre a muito mais mães do que as que seria desejável. Cerca de 15% das mulheres apresentam depois do parto uma depressão pós-parto. Então vamos tomar conta das nossas grávidas, ok? Esta psicose puerperal que eu falo é grave. Ela, de acordo com a American Pregnancy Association, ela ocorre 1 a 2 casos em cada 1000 gestações e então é importante nós conseguirmos distinguir as várias etapas para que não se chegue a estes casos extremos, que este sim é bastante grave quando se chega a uma psicose puerperal, tá? Eu já vi algumas, vi várias, assisti e acompanhei e não é bom. Então, nós voltando aos nossos desafios do
comuns associados ao blues pós-parto, vamos aqui desenvolver alguns desafios e passando por aqueles que nós falámos. O desafio 1, que são as flutuações emocionais intensas. Elas ocorrem, a investigação sugere que estas alterações, que as alterações hormonais desempenham um grande papel que contribuem para estas flutuações hormonais emocionais intensas. Durante a gravidez, os níveis hormonais aumentam significativamente e após o parto ocorre uma crise brusca. É imediatamente após o bebê nascer, as hormonas vêm cá para baixo. Então esta montanha-russa hormonal pode afetar o equilíbrio emocional. Mas lembrem-se que isto é temporário, tá? As mães começam a sentir-se, a voltar a regressar ao equilíbrio após algumas semanas. E será desejável que sejam estas 2 semanas após o parto, tá? O segundo desafio, os sentimentos de tristeza e melancolia, que também são comuns. Uma das principais razões para que eles ocorram é a mudança radical de rotinas e do nosso estilo de vida. A chegada do bebê traz consigo uma série de responsabilidades acrescidas e uma mudança da nossa vida diária. Então, além disso, a falta de sono também desempenha aqui um papel importante. Nós tínhamos o nosso ritmo e cada pessoa tem o seu, e ele é grandemente alterado e vai manter-se alterado durante bastante tempo. Então há aqui uma adaptação a fazer e a privação de sono pode intensificar também estes sentimentos de tristeza e melancolia. Então, aqui, uma das coisas fundamentais é pedir ajuda e quando nós não estamos a conseguir lidar com este alterar do nosso funcionamento do dia-a-dia e para que mais alguém nos ajude a preocupar-nos com este bem-estar nosso e do bebê. O terceiro, que eram os sentimentos de inadequação e insegurança, eles são normais, mas podem ser esmagadores, ou seja, é importante reconhecê-los, porque a parentalidade não vem com um manual de instruções e cada bebê é único, cada mãe e cada pai também, e então é frequente nós questionarmos se o que estamos a fazer está tudo certo e chegamos a uma altura da vida em que estamos a colocar tudo o que nós éramos, a pessoa que nós éramos, em causa. Então o apoio da família, de amigos, de profissionais de saúde, se for esse a quem tu tens para recorrer, é crucial nesta jornada da parentalidade. Conversar com pessoas que possam estar a passar pelo mesmo que tu é fundamental para ganhares confiança nas tuas habilidades como pai ou mãe. Então é importante também perceberes que tens outras pessoas com quem podes contar e não precisas de passar por este caminho sozinha, tá? Sentirmos-nos inseguras como mães é normal, mas é importante que nós consigamos abordar estes sentimentos de uma forma saudável e buscar apoio quando ele é necessário. Ser mãe é um processo de aprendizagem contínua. Nós estamos sempre a aprender. Os meus filhos já estão crescidos e eu ainda estou neste processo. Não é? Cada fase traz um desafio diferente. Então, quando eles são pequeninos, é igual. É tudo novo. Então, é uma coisa que é importante nós percebermos, e nós estamos sempre a fazer o melhor que nós podemos e sabemos na altura em que nós estamos a fazer. Noutra fase em que sabemos outras coisas, vamos fazer outras coisas. Então, nós estamos sempre a dar o nosso melhor. E só isso já tem imenso valor, ok? E se pensarmos assim, isto pode contribuir bastante para o teu bem-estar e para o do bebê, tá? Porque estás sempre a dar o melhor.
ok? Então, passando aqui para o quarto desafio, que era a exaustão e a privação de sono. Este é dos desafios mais reais e mais importantes. Se nós então pensarmos que em tempos de guerra a privação de sono é um dos modos de tortura, não é? Não deixar o prisioneiro dormir é uma forma de tortura. Isto acontece com uma mãe que de repente vê o seu círculo circadiano, as suas 24 horas do dia invadidas por uma série de momentos que não a deixam dormir e vai acumulando sono atrás de sono. Privação de sono dá um desgaste emocional e físico brutal, é intenso. Então é muito desafiador. E as pesquisas, as investigações mostram-nos que a privação de sono vai intensificar este blues pós-parto. Portanto, é fundamental encontrar maneiras de descansar, de fazer pequenos snacks de sono, dormir aos bocadinhos, sempre os 30, 20, 15 minutos que o teu bebê está a dormir, aproveita também. Meia hora, 1 hora, 2 horas, faz snacks de sono e aproveita todos os bocadinhos que o bebê dorme para dormires também. E pode fazer toda a diferença, fazer estes little snacks de sono. Tá? Sono, dormir aos bochechos, como eu costumo dizer, faz toda a diferença. Tá? A exaustão e a privação de sono são dos maiores desafios de qualquer ser humano. Okay? E as pessoas que enfrentam o pós-parto podem chegar a um limite de não conseguir lidar com. Tá? A chegada do nosso bebê traz estes desafios e daí nós estamos muito felizes, mas depois isto é intenso e então a mudança significativa na nossa rotina de sono é intensa, não é? Então isto pode levar a esta exaustão e com o tempo a rotina e o sono do bebê tendem a melhorar e tu vais encontrar também maneiras de equilibrar as necessidades dele com as tuas, mas estas 2 semanas nós temos aqui um desafio grande para lidar com e é fundamental que também olhes para ti, é fundamental também cuidares de ti durante este período para também poderes cuidar do bebê. Nós não conseguimos cuidar de ninguém se não cuidarmos também primeiro de nós mesmos, ok? Então isto é muito importante acontecer. Temos o quinto desafio, temos os sentimentos de solidão, isolamento e solidão. E muitas pessoas sentem-se mesmo desconectadas, desde as suas redes sociais, serão pessoas mais ativas nas redes sociais e neste novo modo de comunicar com os amigos. E após o nascimento do bebê, nós parece que entramos num loop em que nós estamos sempre damos mama, mudamos fralda, vamos fazer qualquer coisa, o bebê dormiu, assim que fomos à casa de banho, vamos cuidar de nós, temos a nossa parte física, o nosso períneo para cuidar, tudo muito mais lentificado, nós estamos lentificadas a fazer isto tudo mais devagar, de repente quando está tudo a alinhar-se, nós vamos começar a tentar descansar, o bebê acorda, vai mamar outra vez, e isto tudo naquele loop, naquele ritmo, naquela cadência, parece que estamos sempre a entrar no mesmo. Então, parece que não conseguimos lidar com mais ninguém a não ser aquela rotina repetitiva. E sentimos muita solidão nisto. Então, a parentalidade pode aparentar ser uma coisa muito solitária, especialmente quando nós estamos só focadas nisto, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, e vem mais um sempre igual. Então é bom que haja alguém também que nos apareça e que nos tire desse loop e diga, agora faço eu isto, eu mudo as fraldas, eu vou fazer outra coisa qualquer aqui ao bebê, vai tu descansar, vai sair, vai fazer outra coisa qualquer. É importante também nós reconhecermos que estamos a sentir-nos isoladas ou se estamos a sentir que estamos
com aquela solidão e procurarmos oportunidades de interagir com alguém. Há grupos de apoio, de outras mães que conheças, são ótimas formas de também, muitas vezes vêm até já do grupo de pré-parto, preparação pré-parto, quando as mães de pré-parto, depois dos vossos bebés nascerem, estão todas a passar pelo mesmo, então é muito interessante também manterem-se conectadas, porque começam a perceber que estão todas no mesmo patamar, estão todas alinhadas, todas a sentir e a passar pelo mesmo, então acaba por ser bom e umas ajudam-se às outras. Este sentimento de isolamento e solidão é muito comum, principalmente depois nos primeiros meses. Nestas primeiras semanas, sim, mas depois, quando ele se perpetua e se mantém naquele primeiro mês e seguintes, começa a ser duro. Então, procurar já esta rede de apoio antes acaba por ser uma coisa boa para integrar na tua rotina diária o contacto com alguém que possas exteriorizar e trazer outras estratégias para tu lidares com esses sentimentos, ok? Algumas dicas para... É o que eu vou fazer agora. Se alguém tiver alguma pergunta para ir fazendo, que pode colocar aí, senão eu vou passar já para algumas dicas, elas são imensas, eu vou falar de algumas, para poder superar estas 5 dificuldades que eu falei anteriormente. Então, aqui já percebemos que as tais flutuações emocionais são uma resposta às mudanças hormonais que ocorrem, mudanças hormonais e emocionais, e durante a gravidez a mãe produz elevados níveis de hormonas, como os estrogénios e a progesterona, e após o parto estes níveis vêm cá para baixo. Então isto desequilibra-nos emocionalmente. É como como te imaginasses num momento incrível de felicidade. Estamos a olhar para o nosso bebê, estamos eufóricas, a achar o bebê mais lindo do mundo. Ele parece que está tudo perfeito ali, a sentir aquele amor, aquele nosso bebê. E de repente, do nada, assim mesmo do nada, a gente sente-se sobrecarregadas e sentimos-nos irritadas e super infelizes. E isto ocorre de um momento para o outro. Nós só estamos com o nosso bebê e de repente, naquele mesmo minuto, naqueles 60 segundos, estamos com um mood completamente diferente, assim, tempo do cão mesmo. E a gente, mas o que é isto? Eu ainda agora estava aqui cheia de amor e agora estou irritada, que ninguém me pode dizer nada. É isto mais ou menos, mesmo. É neste nível de intensidade quando eu falo destas flutuações emocionais. Então, elas... Falámos do sono, da falta de sono, de quando não dormimos o suficiente, a nossa mente pode ficar exausta e torna-se difícil lidar com as emoções. E além disso, o stress relacionado com cuidados ao bebê, muitas vezes a gente acha que não consegue dar banho e agora ele está a chorar, eu não consigo calmá-lo, e agora é um rabinho assado, e de repente ele já não está a mamar da mesma forma. Há ali alguns, ainda estamos nesta fase do aleitamento materno, se nós já falei em várias lives, só 6 semanas depois do nosso bebê estar a mamar bem, é que a gente pode dizer que ele pode mamar de todas as maneiras e feitios. E a gente dizer que o projeto de amamentação já está autónomo, então nesta fase ainda estão a ocorrer algumas coisas relativamente a este processo, se foi amamentar que tu decidiste. Então tudo isto vai também contribuir para estas flutuações emocionais. Então uma coisa importante para que nós consigamos lidar com elas é reconhecê-las. Tipo, eu pareço maluca e eu ainda agora estava tão bem,
tão aqui, tão animada, tão feliz, e eu agora estou aqui super infeliz, o que é que se passa comigo? Estou irritada, ninguém me pode dizer nada. Só reconhecer isto já é uma coisa bastante importante. E aceitá-las. Se tu reconheceres que isto é uma coisa normal, aceitar que isto faz parte do processo do pós-parto e não seres dura contigo por te estares a sentir irritada, tá? Por momentos. E aí, se reparares, são momentos e eles vão passar. É importante que busques apoio e que converses com o teu parceiro ou parceira, com alguém, com algum ente querido que tu tenhas confiança, com algum amigo ou amiga. É importante que até fales com algum profissional se isso estiver a preocupar. Algum profissional de saúde da tua confiança ou que te tenha acompanhado, tá? Pode seja ele o qual for, tá? Um outro aspecto que é importante é o autocuidado. Que isto é o quê? É tomares conta de ti, ou seja, cuidares-te. Tenta descansar o máximo que puderes. Eu falo sempre que é o soninhos curtos. Se o bebê está a dormir aos bochechos, tu vais dormir também. Little snacks de sono. A casa pode ficar desarrumada, as coisas por fazer, aquele convite que eu vos faço antes de arranjar aquela rede de apoio, que venha fazer limpeza, que venha trazer uma comida feita, que arrume roupa, porque tu só vais ter, principalmente nesta fase, que tratar do bebê e tratar de ti. Muito importante, principalmente, é tratares de ti, tá? Cuidares-te, dormir sempre que o bebê dorme, tratares do teu cuidado, da tua higiene, da tua nutrição, comer bem, não é? Alguém que traga uma comida quentinha, saudável ou fresquinha, bons nutrientes para ti. A nutrição é uma coisa fundamental para o autocuidado. Hidratar-te, beberes bastante água, não esquecer essa parte. E são tudo cuidados que são do teu autocuidado, só tu é que podes fazer isto, e que são essenciais para que tudo corra bem, tá? A nova rotina, isto ajuda também a adaptar-te a esta nova rotina. A tua rotina já não vai ser igual à que era anteriormente, tá? Então esta adaptação, se tu tratares também bem de ti, consegues acolher esta nova rotina de outra forma, ok? Porque ela pode ser intensa. Já vou eu batalhar outra vez. O descanso é fundamental. Dormir sempre que puderes. Tipo a bela adormecida. Alguém que venha, não é? É desejável que alguém que venha só até para entreter o bebê, porque o bebê não vai querer estar sempre a dormir. E se calhar, se ele estiver bem, tem a fraldinha limpa, tem a barriguinha cheia, tudo bem que ele também quer estar contigo, mas em algum momento que tu precises muito para não entrares numa exaustão, alguém que o entretenha e que fique com ele a fazer até um pela pela, ou fazes tu, para que possas dormir também, tá? Fundamental. É importante, aqui um outro ponto, de uma outra dica que dou, haver uma comunicação aberta com o teu parceiro ou pessoa querida sobre aquilo que tu estás a sentir. Tudo o que vai aí dentro deve ser verbalizado à pessoa com quem tu estás, seja a coisa que for. E às vezes são coisas bastante más, que a gente pode rotular de más, bastante intensas, que estamos a sentir e achamos tipo, vou calar a minha boquinha porque isto é tão intenso, é tão mau, que eu não posso dizer isto a ninguém. Mas não, deves dizer à pessoa com quem tu sentes mais confiança. É desejável que seja o teu companheiro ou companheira, mas se não for, encontra outra pessoa, tá? E aos poucos faço o convite para que seja essa pessoa, para que aprendas a comunicar com o teu parceiro da melhor forma as coisas menos boas que te vão lá dentro, tá? Porque isto depois vai se perpetuando ao longo da vida e nestas fases de intensas, de quando há um nascimento de um bebê, vem tudo ao de cima, ok? Então, é importante que isto aconteça e que não deixes nada lá dentro. Uma comunicação aberta é fundamental. Não existe também procurar ajuda e se perceberes que
que as emoções que estás a sentir e os sentimentos que te vão aí dentro estão a ser esmagadores, procura mesmo ajuda, tá? Lidar com a tristeza após o parto não significa, se sentires grandes sentimentos de tristeza, não significa que tu estejas a ser má mãe, ok? E que não estás a sair-te bem, porque era pá, um filho lindo, maravilhoso, saudável, e tu estás triste, tá? Isto tem a ver com as alterações hormonais, tá? E é importante que tu acolhas isso e não sintas este peso de estares a ser menos qualquer coisa que alguém, ok? Então, é fundamental respeitares isso em ti. E lidar com a tristeza é mesmo isso. E tens alguém ao lado, teres alguém ao lado, não te isolares, ok? A nutrição, hidratação, bate sempre aqui nisto, já falei antes. Ingerir alimentos saudáveis, nutrientes bons e beber água suficiente para manteres e repor os teus níveis de energia e os humores estáveis. Nem quem não está em pós-parto, nem em blues pós-parto, se não tiver estas necessidades básicas resolvidas, também fica com o humor do cão, digo teu. Então, é fundamental que isto se mantenha nesta fase, porque eu ouço imensas mães às vezes dizer assim, eu nem tenho tempo nem sequer de ir fazer xixi, nem de ir comer, porque o bebê solicita, parece que não temos tempo para nós, para nada. Eu sei o que isso é, já passei por isso 3 vezes, tá? Mas é fundamental, venha alguém que te acolha nesta altura, se tens alguém que se predisponha a dar-te este apoio, para que tu possas ser mimada também. A mãe, depois de ter o bebê, habitualmente as atenções vão todas para o bebê. Mas não, eu costumo dizer que tipo, a mãe, depois de ter o bebê, tem que continuar a ser tratada como rainha, tal e qual como quando era grávida. Tá? Então, se isto acontecer, aquele bebê seguramente vai estar bem. Porque ela consegue dar um outro acompanhamento. E ainda assim, sendo tratada como rainha, todos estes sentimentos do blues pós-parto vão andar a pairar. Umas mais, outras menos, mas isto vai estar presente porque isto vai ocorrer pelas alterações hormonais que vão cá para baixo. Do nada. No momento assim que o bebê acaba de nascer. Ok? Então isto vai acontecer inevitavelmente. A forma como vamos lidar com é que pode ser diferente entre mulheres e entre família, tá? Então aqui o convite é munir-te da rede de apoio ideal para ti, que não é igual à da vizinha, não? Nem é da tua prima, nem é da que a tua mãe teve, ok? Então, uma outra dica, atividade física. Quando tu sentires que estás pronta, vai fazer uma caminhada curta, vai passear sem levar o bebê, ou podes levá-lo, um baby wearing, né, a fazer pele a pele, que é excelente para os dois, para ti e para o bebê, mas sai à rua, ok? Vai fazer aterramento, tira sapatos, pés, vai descalça para a terra, se vieres ao pé do mar, vai para a areia do mar a molhar os pezinhos. Fazer aterramento é isto, estar em conexão direta com a natureza, ok? É excelente para mudar os nossos humores e para nos fazer assim um up completamente diferente. Digo-te eu que tenho experimentado fazer isso e é fundamental, ok? Isto ajuda a libertar endorfinas, o exercício físico e a conexão com a natureza de uma forma espetacular para melhorar o nosso estado de espírito, tá? Então experimenta e depois vem aqui um dia nesta live e diz-me se aconteceu isso ou não é? Se alguém aí já experimentou fazer este tipo de coisas tão pequeninas e tão importantes, diga-me aqui, até nos comentários a esta live, se é verdade ou não o que eu estou a dizer. O apoio social, ou seja, o manteres contacto com
as tuas amigas, amigos, com familiares diretos, aqueles familiares, aqueles que ajudam, não é? Aqueles que vêm lá só para se sentar e tipo, eu vim aqui e ela nem um chazinho me ofereceu. Não são esses que eu estou a falar, ok? São aqueles que te apoiam incondicionalmente e que tu podes dizer assim uns disparates valentes e verbalizares assim as coisas mais absurdas e não te julgam, nem tu dizes, não sejas parva, porque estás o bebê tão lindo e estás com essas coisas. Não são esses, tá? São aqueles em que tu podes dizer tudo sem triagem, ok? Então esses é que tu tens que te munir e ligar e estar em contacto direto com, tá? Para dizeres, eu precisava que viesse aqui só para eu falar um bocadinho, ok? É importante que isso aconteça. E partilhares esses sentimentos que vão aí dentro com estas pessoas, as tuas pessoas, ok? Então, buscar ajuda profissional é fundamental se esses sentimentos de tristeza persistirem ou se intensificarem, não é? Se eles se mantiverem iguais ou ficarem piores, é importante que tu des conta. E então, se tu já previamente te tiveres munido destas pessoas significativas para ti, ou deste companheiro ou companheira que esteja de olho a estes sintomas, e se ele perceber que isto se está a manter para lá das 2 semanas, ou se está a intensificar, é muito importante que busquem ajuda. E às vezes não és tu que consegues ir buscar a ajuda, mas há alguém que já percebe que isto pode acontecer, seja a pessoa que te leve e que conversa contigo para irem buscar ajuda profissional, porque uma depressão pós-parto, se um blues pós-parto passa para depressão, é preciso ajuda e é tratável se for detectado a tempo, tá? Para não irmos para situações piores. Então, lembra-te que isto passa e que estes sentimentos de tristeza são temporários e que, à medida que tu te adaptas à maternidade e estabeleces uma rotina com o teu bebê, estes sentimentos de melancolia também se vão diluindo e vão diminuir, costumam diminuir, ok? Uma outra coisa que é fundamental é a autocompaixão. Ser gentil contigo própria. Isto é o quê? A maternidade é um desafio, é uma aprendizagem contínua. E tu estás a dar o teu melhor. Então, cada conquista, cada coisa que tu vais fazer, é natural também que haja altos e baixos emocionais, mas valoriza aquilo que tu sentes e que tu estás a dar naquele momento. Se calhar dali a um mês tu já estás pró em muita coisa, mas todas aquelas coisas que tu foste conseguindo fazer com o teu bebê, valoriza isso, tá? E é muito importante. E outra coisa, não te compares com as outras mães. E muitas vezes, e há esta tendência brutal, e então que se a gente vai às redes sociais, e às vezes há pessoas que verbalizam, já há muitas que verbalizam a realidade, o que elas próprias estão a sentir, e se conhecem, encontrei essas influências que relatam a verdade e não as maravilhas só. Dos seus bebés lindos e maravilhosos, porque às vezes nem nós, nem o nosso bebê está lindo e maravilhoso, e é tudo bom na mesma, e é tudo normal. Então há que não idealizarmos uma coisa só porque vimos nas outras. Nós somos diferentes, o nosso bebê é diferente, num segundo bebê vai ser diferente, num terceiro bebê vai ser diferente. Então nós não compararmos nem com as outras, nem com experiências anteriores que nós tínhamos tido. Okay? Isso é fundamental. Cada bebê é único, cada mãe é única, cada gravidez, cada pós-parto é único também. Então, estas expectativas irreais sobre ti própria, como lidares, muitas vezes estão as mães que vão para um segundo ou terceiro filho, como têm já uma experiência anterior, têm uma expectativa do que é que vão encontrar, às vezes aquilo que vão encontrar à segunda ou à terceira vez não tem nada a ver. E bum, lá vem tudo outra vez aí, por aí afora, por aí abaixo. E pode ser muito mais intenso um segundo ou um terceiro do que um primeiro, tá? Por causa de
irmos muito mais afoitas e acharmos que já sabemos e de repente aquele bebê não tem nada a ver e vai-nos trazer outras emoções, outros sentimentos, tá? Estas coisas são muito importantes porque ele próprio, até a fase de vida é diferente e vamos ter outras emoções que vão fazer lidar com este período de pós-parto de forma diferente, tá? Então, não há mãe perfeita e está tudo bem com isso e pedir ajuda quando necessário é fundamental. E outra coisa muito importante que eu vou aqui deixar como a última dica é educa-te. Ou seja, aprende sobre o desenvolvimento do bebê e as necessidades dele à medida que ele vai crescendo. É muito importante. Quanto mais tu entenderes o que é normal, o que é expectável para a idade do teu filho, para cada fase e cada etapa do seu desenvolvimento, mais confiante tu te vais sentir em entenderes as necessidades dele. E vais perceber que há coisas que estão a acontecer que são comuns e vais detectá-las e isso não te vai sentir menos mãe, menos eficaz, menos confiante e vais lidar de uma outra forma, ok? Se chegar a ver se há aqui perguntas, quem não quiser, há sempre as pessoas que não querem fazer perguntas, querem ficar só a ouvir, tudo bem, mas podem nos comentários desta live colocar perguntas ou colocar as questões depois em mensagem privada. Eu gosto sempre que coloquem nos comentários desta live, porque a resposta que eu te vou dar, que pode surgir na cabeça de outras mães, pode também ser útil para outra pessoa que vai ver ou ler aquela resposta, tá? Então, se alguma dúvida do que eu falei tu tiveres, coloca em comentários que eu irei com muito bom gosto, com muita vontade, responder, ok? Pronto, aqui sim, jeito de irmos terminar, se não há perguntas a fazer. Nós tivemos ao longo desta live a falar sobre as 5 maiores dificuldades das pessoas, das mães, das mulheres, quando o assunto é o blues pós-parto. Aquele blues nos primeiros 15 dias, as primeiras 2 semanas do pós-parto, em que há, chama-se às vezes uma tristeza puerperal, um baby blues, em que uma mãe sente uns sentimentos de tristeza maiores. E nós falámos em alguns erros que as mulheres podem cometer quando enfrentam este blues pós-parto, assim em jeito de resumo, como o negligenciar os teus próprios sentimentos, o não buscar o apoio profissional, isolar-te socialmente, o isolamento social, negligenciar o autocuidado e o comparar e a comparação com outras mães. Isto erros que são cometidos quando a gente fala no pós-parto, sendo que não são bem erros, não se chamam erros, são coisas que acontecem, que são naturais de acontecer fisiologicamente nesta fase do pós-parto. E depois desenvolvemos as 5 dificuldades, 5 dificuldades quando o assunto é este blues pós-parto, e foram elas as flutuações emocionais intensas, os sentimentos de tristeza e melancolia, sentimentos de inadequação e insegurança, a exaustão e a privação de sono e os sentimentos de isolamento e solidão, tá? E dei depois dicas para como podes superar estas maiores dificuldades. Há imensas, como é óbvio, mas nós tínhamos aqui sensivelmente 1 horinha de live e eu ia respondendo questões, e como também nem foram colocadas ainda questões, podem colocá-las depois, eu fui falando nelas, então se já chegastes no fim, vai ver, ou se estás a ver em diferido, se estás a ver gravado, aponta, pega no caderninho e vai apontar assim estes tópicos que tu deves ter mais em atenção, que eu fui falando ao longo da live, ok? Eu fazia-vos agora o convite a quem está presente a colocar alguma questão. Se
ninguém tem questões para colocar, eu passo aqui a concluir esta live sobre os blues, as 5 maiores dificuldades quando o assunto é o blues pós-parto. E concluindo, em jeito de conclusão, o blues pós-parto pode ser desafiador, e mas é temporário e é tratável, tá? É uma coisa que passa. Precisamos de acolhimento das pessoas significativas à nossa volta. O mais importante é reconheceres estes sentimentos e buscar apoio, ok? Lembrem-se que vocês não estão sozinhas neste processo. Ir acompanhada é mais fácil. Eu também estou aqui, se precisarem de mim. E partilharem as vossas histórias com outras pessoas é fundamental para dar apoio umas às outras e para que o processo seja mais fácil, mais fluido, mais leve, ok? Então, eu deixo aqui o meu mantra final, que é: acredita que a gravidez e a maternidade pode e deve ser maravilhosa, e se não estiver a ser, procura ajuda, ok? Agradeço a todos os que acompanharam esta live e os que estão a ver a gravação, e se achastes que foi útil, coloca nos comentários se achaste que foi útil, encaminha para outra pessoa que possa gostar, e que quiçá pode ser que eu te encontre se estiveres grávida, quando fores ter outros bebés, e vemo-nos na próxima live. Na próxima live, faço-vos já aqui o convite, nós vamos falar sobre a importância da saúde mental na maternidade, porque nós estamos no setembro da saúde, da prevenção, é o setembro amarelo, em que estamos a focar na prevenção contra o suicídio. E então nós vamos falar na próxima live. Eu vou trazer uma convidada, que ela é especialista em saúde mental e psiquiátrica, uma enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica, e vamos falar sobre a importância da saúde mental na maternidade. Dicas para cuidares de ti mesma e cuidares do bebê. Aponta na tua agenda, vai ser no dia 28, que é a próxima quinta-feira, às 17 horas, tá? Fica ligada, porque vai ser importante, ok? Então, a quem fizer sentido também, pode inscrever-se na minha lista de espera para o curso de preparação para o parto, a primeira viagem no teu bebê. Envie-me mensagem que eu vou dar o link para tu te inscreveres na lista de espera para o próximo curso, que ainda não vai ser agora, então está a ocorrer um agora, e então podes inscrever-te, porque tem vagas limitadas sempre. Já te podes inscrever na lista de espera. Se estiveres interessada, manda uma mensagem que eu vou te enviar o link, ok? Um abraço muito carinhoso a todas as vocês e aos vossos pequenos tesouros, se vocês já os tiverem nos braços. Um dia feliz para todas as mamães, para todas as pessoas que estiveram aqui a assistir. Até para a semana. E um beijinho muito grande a todos.